Em 1855, aí com 16 anos, né, um ano depois dele ter começado o seu trabalho, ele publicou seu primeiro poema, Ela, no jornal A Marmota Fluminense. Em 1858, passou a trabalhar com o dono desse jornal, o Francisco de Paula Brito. Machado exercia a função de revisor. Nesse mesmo ano, passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil. Frequentando o mundo boêmio e literário do Rio de Janeiro, conheceu vários intelectuais e escritores brasileiros, entre eles Casimiro de Abreu, Joaquim Manoel de Macedo e Quintino Bocaiúva. Só para lembrar aí, Joaquim Manoel de Macedo é conhecido como o autor do primeiro romance romântico do Brasil, A Moreninha. Só para a gente ter ideia que os movimentos eles são concomitantes, não há uma distância tão grande entre eles, principalmente a partir aí do século XIX. Passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil, Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio e Revista Ilustrada, onde publicou contos, crônicas e críticas, mantendo essa atividade quase até o fim da vida. Em 1864, Machado de Assis publicou Crisálidas, uma coletânea de poemas. 3 anos depois, ingressou no Diário Oficial como redator, levado por Quintino Bocaiúva. Pouco tempo depois, foi promovido a assistente do diretor. Em 1869, já com 30 anos, Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, que revelou os clássicos lusitanos. Como podemos ver aí, é uma carreira meteórica do Machado de Assis, né? Onde ele passava, ele angariava o sucesso e logo ele conseguia um jeito de crescer. Se fôssemos colocar em termos modernos, ele seria muito bem sucedido no setor privado e posteriormente também no setor público. Curioso isso. Lembrando que o Machado de Assis, há relatos de que ele seria epiléptico, ou seja, ele ainda conviveria com uma doença crônica que, de alguma forma, é um limitador para qualquer indivíduo, mas ainda assim ele consegue se destacar. Lembrando aí que ele vai se destacar tanto na produção da prosa, imaginando os seus romances, como da crônica, do conto e da poesia. Então, você vai encontrar a produção do Machado em mais de um gênero literário aí, e em todos esses gêneros, ouso dizer, ele acaba sendo bem sucedido. Principalmente no conto. A tradição de contos do Machado de Assis é algo sensacional que não se pode passar a vida sem ler pelo menos uma meia dúzia deles. Vai ficar aí o meu conselho para vocês. Detalhando um pouquinho mais aí a sua carreira literária, né, vemos que em 1872, Machado de Assis publicou seu primeiro romance, Ressurreição. No dia 30 de janeiro de 73, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo, que é um periódico do Rio de Janeiro, colocava lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, lembrando que José de Alencar é romântico, do romantismo, e a de Machado de Assis, ou seja, ele já alcança aí quase que o auge dentro do cenário literário brasileiro. Ainda em 73, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria do Ministério da Agricultura, Viação e Obras Públicas. Pouco depois, era oficial do gabinete do ministro e, mais tarde, diretor da aviação, recebendo honrarias como a nomeação de oficial da Ordem da Rosa, por decreto do imperador em 1888. Lembrando que é o ano aí da abolição da escravidão também. Só para a gente ver como que a carreira dele é estratosférica também no setor público. Em 1881, Machado de Assis publica o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez a obra de maior ressonância do autor, que marca o início da fase acentuadamente realista de sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior em folhetins na Revista Brasileira. Só a cargo de informação, né? Folhetim era aquela partezinha do jornal dedicada à literatura. Eles deixavam uma barrinha lá embaixo, pequenininha, para que todo dia, no jornal diário, você tivesse um trechinho do romance, um capítulo do romance, fazendo com que a publicação fosse algo muito parecido com o que hoje é a novela, né? Possibilitando o autor, por exemplo, ter noção da reação do público antes da obra estar concluída e fazer alguns ajustes
para o agrado aí geral da nação. José de Alencar, que foi o grande mestre do folhetim, mas o Machado de Assis também chega a publicar nesse formato. Lembrando também que há uma grande controvérsia sobre esse suposto realismo do Machado de Assis, porque ao mesmo tempo que ele é considerado o fundador do realismo no Brasil, o livro de fundação já traz características que o diferenciam do folhetim, do realismo, trazendo características inovadoras que muitos vão aproximar de um movimento que vai vir depois, que é o impressionismo. Ou seja, ele inaugura um movimento no Brasil, né, a imagem do realismo europeu, já trazendo desvios do estilo, já trazendo inovação. Algo que torna também memorável a história do Machado de Assis é que ele foi um dos idealizadores e fundadores da Academia Brasileira de Letras, que existe até hoje. Até hoje, talvez a instituição mais respeitada das letras nacionais, né? E o Machado de Assis foi aí um dos fundadores e idealizadores, apesar de não ter absorvido aí a cadeira número 1, humilde que era, né? Dedicou a escritores famosos em seu tempo. Ele fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, a ABL, nomeado para a cadeira número 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Na entrada do prédio há uma estátua de bronze do escritor, e em sua homenagem, a academia chama-se também Casa de Machado de Assis. Então, você pode ver que as honrarias não chegam nunca ao fim, e nem mesmo os seus feitos. No entanto, temos aí a história também de como chegou ao fim o nosso escritor. Em outubro de 1904, morreu sua esposa, Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras, era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha a saúde abalada pela epilepsia, que falei anteriormente para vocês. Após a morte da esposa, o romancista raramente saía de casa. Em homenagem à sua amada, escreveu o poema A Carolina. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório, compareceram as maiores personalidades do país. Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida com elogios ao homem e escritor. Levada em uma carreta do arsenal de guerra, só destinada às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. Machado de Assis, portanto, é um caso raro em diversos aspectos, dentre eles até o de ter sido famoso, de ter conseguido a eminência ainda em vida, o que não é tão comum assim em grande parte dos grandes escritores aí do mundo. Mas ele conseguiu esse feito. Tá bom, galera? A gente deu uma breve passada aí pela sua biografia, porque ela vai ser importante de alguma maneira para a gente entender a sua obra, lembrando aí de tópicos importantes, como o fato dele ter produzido prosa, poesia, tanto na prosa, tanto crônica quanto conto, quanto em romances. Ele é o precursor do realismo no Brasil e, ao mesmo tempo, ele já constrói inovações para esse mesmo realismo. Só que a gente vai ver isso numa próxima videoaula. Beleza, galera? Grande abraço, a gente fica por aqui. Até lá. Beijos!